Pois é, e em tempos de eleições, o que você precisa saber de hoje quer ajudar os eleitores a entenderem o papel dos cargos que estão sendo disputados nesse pleito eleitoral. Por isso, então, vamos falar sobre a relação entre a Assembleia Legislativa e o governo do Estado, bem como a Câmara dos Deputados e Senado com a presidência. Como funciona a fiscalização nesses poderes? A Renata Cunha, especialista em legislação e educação legislativa, já está aqui conosco para voltarmos a falar, então, sobre esse assunto tão importante. Renata, como a gente começou já na semana passada, e eu começo te perguntando, então, sobre como é que é essa relação entre os deputados estaduais e o governador, quando falamos, né, inclusive, do Legislativo, e também Câmara de Deputados, deputados federais e os senadores em relação à presidência da República. Seja bem-vinda novamente. Obrigada mais uma vez, Grazi, pelo convite, pela oportunidade. Então, muito oportuno a gente conversar sobre isso nesse momento, porque a gente está já se aproximando das eleições e a gente vê nas rodas de amigos, de debates, enfim, as pessoas se preocupando muito com o voto nos cargos do Executivo, né? No caso, governador e presidente da República em âmbito nacional. E pouco se fala, pouca importância se dá para os cargos do Legislativo, como a gente estava vendo agora também na matéria, essa ênfase que vocês estavam dando ali, a importância de a gente conhecer bem os candidatos. Mas e por que a gente precisa também dar uma atenção especial para os membros do Poder Legislativo? Porque o governo, ele não é feito somente pelo governador ou somente pelo presidente da República. Ele é feito também juntamente com os membros do Poder Legislativo, aqui no Estado representado pela Assembleia Legislativa e em âmbito nacional pelo Congresso Nacional, que é formado pelos deputados federais e senadores. E como que funciona essa relação, agora respondendo a sua pergunta, né? Vou te dar só um exemplo, talvez seja o mais importante, mais fundamental, o próprio orçamento público. O plano de governo que for vencedor agora nas urnas, seja em âmbito estadual, né, pelo governador ou em âmbito federal pelo presidente da República, esse plano de governo que a gente está procurando conhecer, estudar, analisar para ver em quem a gente vai escolher para governar, esse plano de governo ele vai ser transformado, vai ser colocado numa lei, num projeto de lei. E esse projeto de lei, esse plano para ser executado a partir do ano que vem, então pelos próximos chefes do Executivo aí, né, ele só vai poder ser colocado em prática se for confirmado, referendado, aprovado pelo Legislativo. Ou seja, só se os deputados, seja no caso no âmbito estadual, se os deputados aprovarem aquilo que o plano de governo do governador estiver posto. Exatamente. Então, olha a importância, Grazi, e todos que estão nos assistindo agora, desses cargos do Poder Legislativo que muitas vezes a gente não dá a devida importância, a gente não escolhe com tanta atenção, né, os nossos deputados estaduais, federais e senadores, mas é fundamental, porque o orçamento, que foi o exemplo que eu dei agora, ele só vai ser aprovado só vai ser executado se for aprovado pelas casas legislativas, Assembleia e Congresso Nacional, né? A gente falando agora das duas esferas, porque esses dois órgãos legislativos exercem funções muito parecidas, né? Assembleia Legislativa e Congresso Nacional, só que cada um numa esfera, como até a gente já conversou na semana passada. Muito bem, inclusive são os deputados que fiscalizam o governo que está sendo realizado pelo governador, ou seja, eles estão muito atrelados, né? Exatamente. Então, voltando agora nesse exemplo do orçamento, vai ser aprovado o orçamento pela Casa Legislativa e depois, como é que fica? Pronto, a gente só entrega nas mãos do chefe do Executivo e está tudo bem? Não. Agora que começa o trabalho, né, desses órgãos, desses cargos. Então, eles vão acompanhar durante todo o mandato, né, toda a legislatura, o que esses chefes do Executivo estão fazendo. Se eles estão colocando em prática, executando esse plano de governo que foi aprovado por meio do orçamento. Então, a fiscalização, que é feita por meio da Assembleia Legislativa e do Congresso Nacional, é uma das funções mais importantes do Poder Legislativo. Também é legislar, também é criar leis, como a gente falou na semana passada, mas a fiscalização é fundamental, porque é essa fiscalização, esse controle, né, esse acompanhamento de um órgão, esse controle de um órgão em relação ao outro, é que vai garantir que, de fato, a gente vai ter todas as políticas públicas que foram prometidas ali naquele planejamento. Muito bem, Renata. Por isso, inclusive, que a gente ouve tanto falar em CPIs, em fiscalização, em processos e tudo isso que acontece ali, né, entre o Poder Legislativo e também o governo estadual. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui, Renata, e deixa pra gente, então, as suas redes para que as pessoas possam também visitar e te perguntar se tiverem algumas dúvidas. Eu que agradeço o espaço. Então, para quem quiser conhecer mais, saber um pouquinho mais sobre as funções desses cargos, como que funciona toda essa engrenagem dos poderes e tudo mais, o meu Instagram é @renatacunha.leg,
LEG, abreviação de legislativo, né, .leg. E eu tenho também um canal no YouTube que se chama O Novo Legislativo, por Renata Cunha. Então, quem quiser me acompanhar. Muito bem, muito obrigada. E na semana que vem a gente volta, então, novamente com vocês. Você Precisa Saber, especial de eleições. Gabi, é com você.